Bem, pessoal, dando continuidade, então, na letra O, a gente fala de operar, mas já falando de movimento operário, então não há necessidade, eu acho, de continuar. Podemos pular para a letra P. P, podemos começar com população. Existe uma discussão sobre população no anarquismo ou entre os anarquistas? Aí eu vou puxar uma discussão feita pelo William Godwin nos debates que ele tem com o Malthus, que na minha avaliação são definidores para que as ideias de competição do Charles Darwin, né, um leitor ávido por Malthus e também o Alfred Wallace, eles deixam claro isso, né, os dois que vão compreender a teoria da evolução, né, na qual existe uma luta nos animais, né? Depois do Thomas Huxley, ele vai discutir essa luta entre os próprios homens, né? Por isso vai haver uma resposta do Kropotkin no livro O Apoio Mútuo. Basicamente ele está respondendo ao Thomas Huxley, ok? Então, para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco e pensar como é que o Godwin está discutindo, né, esse processo no final do século XVIII, o William Godwin. Não se tem trabalhos publicados do William Godwin, até eu desconheço, em português. O mais próximo que se tem é em espanhol, ok? Mas o Godwin, ele está num debate com o Malthus sobre população. Isso é interessante. Que saem aí dois livros, o Inquérito sobre a Justiça Política, que é o livro do Godwin, e é uma resposta do Malthus, que é um ensaio sobre população. Então, se você pegar o livro do Malthus, ele está atacando o Godwin em vários momentos porque é uma resposta. E aí eu vou pegar dois trechos, um do Godwin e a resposta que dá o Malthus, para a gente ver como esse pensador inglês, né, considerado pelo próprio Kropotkin no verbete anarquismo, que saiu na Enciclopédia Britânica como um dos principais pensadores, né, do que aquilo que vai ser chamado de anarquismo, está discutindo população. Então, o que, que vai dizer? Isso você pode pegar, pode baixar nesse livro aqui, o meu, né, que sai no editor Unesp, você consegue baixar no site do editor Unesp. O que, que vai dizer o Godwin? Então, o Godwin vai dizer o seguinte: eu tentarei provar duas coisas. Primeiro, as ações à disposição da humanidade são fruto das circunstâncias e dos eventos, e não de qualquer determinação que elas trazem ao mundo. E segundo, o grande fluxo de nossas ações voluntárias depende não dos impulsos diretos e imediatos do sentido, mas de decisões racionais. Olha que interessante. Olha o que vai falar o Malthus sobre isso. Nenhuma instituição humana existiu aqui pela maldade a qual o Sr. Godwin atribui o pecado original dos piores humanos. Num período tão curto como 50 anos, a violência, a opressão, a mentira, a miséria, todo vício odiento e todo tipo de desgraça que degrada e aflige o atual estado da sociedade parecem ter sido criados pelas mais imperiosas circunstâncias, pois leis inerentes à natureza do homem e totalmente dependentes de todas as leis humanas. Então são leis inerentes à natureza. E para o Godwin, os homens se organizam desse jeito, por quê? Porque existem homens que querem oprimir, querem ter dinheiro, são ávidos em dominar o resto. Então o Godwin, o que ele está dizendo? As instituições modam a população. Os homens não nascem maus, eles não são maus por natureza. São as instituições que vão moldando esse homem. Agora, quem faz as instituições são os homens. Que homens? Homens ávidos por poder, homens ávidos por conquista, homens ávidos por dinheiro e assim por diante. O que pensa o Godwin? Não pensa nisso. Ele pensa que existe uma natureza má do homem. O homem já nasce mal. Por nascer mal, toda a maldade dele vai ser expressa, então, em onde? Né? Aí ele vai dizer, vai ser expresso nos vícios, né? Vai ser expresso na violência, na opressão, na mentira. Por quê? Porque o homem é mau por natureza. Então existem dois pensamentos aí sobre população. O primeiro pensamento, que é do Godwin, né? Ele tem uma ideia que era recorrente, inclusive, no século XVIII. Não é só ele. De que aonde existe uma organização mais igualitária, aonde não existe uma opressão institucional, seja ela do Estado ou da Igreja, a população é mais feliz,
ela se organiza melhor. E aonde você tem a instituições, Estado e Igreja, explorando, atacando a população, essa população é infeliz. Por isso que ele vai dizer o quê? Ó, que ele vai falar, segundo, o grande fluxo de nossas ações voluntárias depende não dos impulsos diretos e imediatos do sentido, mas de decisões racionais. São decisões racionais que fazem com que a população tenha essas instituições manipulando-as, oprimindo-as. Não é uma coisa natural do humano, a opressão, né? Não é uma coisa natural do humano a dominação. É uma decisão racional. Há uma racionalidade por trás dessas ações humanas que vai fazer com que uma parcela da população oprima a outra, seja através de conceituações religiosas, aí vai surgir a igreja, ou conceituações, né, como a do Estado, que aí é a opressão do Estado. Por isso que o Godwin imagina o quê? Que é pela educação fora do Estado e da igreja, você consegue fazer com que essas distorções acabem. E para o mal você não tem como. Porque isso faz parte da natureza humana, ele ser desse jeito. O homem é assim porque ele é mal por natureza. É uma outra tradição, que é a tradição que vem do Hobbes. Vai passar pelo mal, você vai chegar no Charles Darwin. Entendeu? A tradição que vem do Godwin é uma outra do século XVIII. Vai passar depois pelo Kropotkin. Você está entendendo? Então isso que é importante. São duas tradições aí que pensam a população. Um que pensa a população humana como algo naturalmente má e outra que pensa de que são as instituições, tanto a igreja quanto o Estado, que cria essas situações. Por isso você precisa acabar com essas instituições. Acabando com essas instituições, a possibilidade de que a população tenha uma outra forma de organização e na qual os vícios, né, as maldades e assim por diante não existem. Então é isso que pensa então o Godwin. Por isso que ele fala de uma racionalização da sociedade. Isso é interessante. Ele pensa a sociedade a partir de uma racionalização. Existe um pensamento racional aí para organizar essa população, levando em consideração o quê? As necessidades dela, né? E a liberdade. Quanto mais liberdade essa população tiver, mais ela vai usufruir de uma situação melhor. Caso contrário, ela vai ficar dentro de uma iniquidade, seja do Estado e da Igreja. Ok? Então, por isso eu queria demonstrar aqui a questão da população a partir das ideias do William Godwin, um anarquista, né, ou um proto-anarquista, um pré-anarquista, vamos dizer assim, né, que foi importante, inclusive, que vai influenciar muito o Kropotkin, ele deixa muito claro isso no verbete anarquismo dele, escrito na Enciclopédia Britânica. Então era isso, pessoal. Um abraço a todos e todas.